Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar sobre o livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E eu gostaria de começar introduzindo com uma pergunta, né? Que você já sentiu que a sua rotina, que as suas tarefas, o seu dia a dia perdeu o sentido, né? Que todo o esforço que você faz é vão, que você não tem sentido, não tem propósito naquelas coisas que você está fazendo, que está habituado a fazer? Bom, a Emma Bovary sente muito isso e ela é muito mais semelhante a nós do que a gente gostaria de admitir. Então hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu acho ser a raiz desse problema, especialmente na modernidade. Começando pelo mundo que criou essa personagem. Bom, no século XIX, a gente está vivendo um pouco depois aí da Revolução Industrial, a França vivia entre dois extremos. De um lado a gente tem a figura do burguês, que está focado em máquinas, na racionalização, com influência do iluminismo, né, focado no seu próprio negócio. E em contrapartida, em resposta a isso, a gente tem o romântico, que busca as suas próprias emoções e a satisfação dos seus desejos. Só que essas duas figuras se contrapõem, mas ao mesmo tempo elas têm um ponto de semelhante, que é que elas se dobram sobre si mesmas. Elas não conseguem olhar para algo além de si. O burguês buscando a satisfação material no seu negócio e o romântico buscando através da realização dos seus desejos imediatos. A gente vê esses dois aspectos muito presentes no livro, só que especialmente o romantismo na educação da Emma. Só porque o problema disso é que, como disse Chesterton, não existe pessoa não educada. Todos são educados, só que a maioria é educada de forma errada, né? A Emma, ela perde a mãe cedo, então ela tem a ausência dessa figura na vida dela para ensinar, então ela acaba indo para um convento, só porque ela não tem outras relações próximas, nem alguém ali para ensinar, que escolha bons modelos para ela adotar, para ela tentar imitar e se inspirar. Não, ela não tem isso, ela fica por sua conta e risco e acaba escolhendo o que o coração jovem dela acha melhor, que é uma literatura bem ruim, mas que é emocionante e por isso agrada muito ela fica aficionada nisso. Só porque ela consome esses romances e ela transpõe isso para a vida real, então ela passa a querer entender o que é essa felicidade, a paixão e a embriaguez, como é dito no livro. Ela tenta achar isso na vida real e coloca expectativas impossíveis nisso. Um exemplo disso é quando ela tem que sair da casa do Visconde. Então, eles estão lá naquele castelo luxuoso, tem toda aquela questão das festas, da comida, das roupas. Esse mundo encanta muito a Emma. Só que ela, quando tem que sair de lá, ela odeia a ideia de voltar para casa. Só porque ela tem que sair, e nisso tem uma grande quebra de realidade, assim, uma grande quebra de expectativa, porque ela sai daquele mundo lindo e maravilhoso e ela se depara com o marido todo suado montando o cavalo para eles irem embora. Enquanto o Charles mesmo, ele só quer ir para casa. Então a gente tem esse casal que destoa muito, eles têm expectativas, eles têm desejos muito diferentes e logo no início a gente já vê então que a realidade vai ser muito diferente do que a Emma espera. Já que ela não achou esse alguém com quem compartilhar no marido, ela busca em outras pessoas, começando pelo Leon. Então ela compartilha esses ideais, só porque não dá muito certo. Os dois acabam entediados, porque eles corromperam o sentido dos sonhos e da literatura. Eles podiam usar a literatura como torre, né? Ela pode ser usada como torre quando a gente sobe e ela amplia a nossa visão de mundo, nos aproximando da realidade para a gente poder tomar ações, planejar e agir. Só porque eles usam a torre e eles se contentam com os degraus mais baixos. Então eles ficam naquele mundinho ali fechado,
Mesmo por mais emocionante que seja, esse mundo é muito fechado e limitado, então eles acabam se entediando. E a gente também se entedia se a gente não sabe lidar com essa questão da rotina, do ordinário da nossa vida. Então a Emma busca essas emoções loucas, desenfreadas, emocionantes, não porque elas são boas em si, mas porque ela tá tentando fugir da realidade, ela tá usando a literatura como uma torre para se fechar e fugir da simplicidade da vida, algo que ela não tem humildade suficiente para encarar. Hoje em dia, a gente é muito tentado a fazer isso e incentivado a sermos os protagonistas da nossa vida e a romantizar a nossa vida. Só porque não é bem assim, né? Porque a gente acaba se fechando numa bolha e a gente se fecha também para os modelos que poderiam nos inspirar a coisas melhores. Esse desejo por uma vida pouco elevada acaba levando a gente a tentar defender o relativismo, porque assim a gente consegue criar todo tipo de desculpa. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tem uma ideia de bem objetivo, a gente não tem como escolher os modelos que são bons, então a gente não tem com que guiar a nossa vida. Cada um decide o que é bom para si e a gente consegue satisfazer meramente os nossos desejos imediatos, só porque isso acaba nos afastando da nossa essência e do que é bom de verdade. Então a gente cai nessa coisa do relativismo e acaba virando um bando de mimados, porque a gente começa a colocar a culpa nos outros em vez de assumir a nossa própria culpa do nosso fracasso e da nossa tristeza. Em vez de se voltar para si mesmo e reconhecer o problema, a gente acaba inventando desculpas, porque qualquer verdade pode ameaçar essa nossa bolha que a gente criou. O Flaubert odeia a mentalidade burguesa, né? Essa que tenta negar a autoridade e viver com base só em si mesma, como eu estava dizendo sobre o relativismo. Se a gente não tem um padrão objetivo, então a gente não tem mais deveres para com o próximo e a gente consegue se voltar cada vez mais só para o nosso mundinho e para nós mesmos. Só que essa visão mesquinha de mundo é muito entediante, uma hora vai cansar e nos afasta das conexões profundas com as outras pessoas. Isso atinge até o nosso lar, a nossa própria casa. Imagina, o marido já não tem mais aquele senso de propósito de ir para fora, trabalhar e defender a sua família, porque ele já não tem mais o conceito de família e acaba achando prazeres, talvez até imorais, fora de casa. Ele acha mais divertimento fora do que dentro de casa. Enquanto a mulher ali, a burguesa, a riquinha, acaba se voltando para tarefas, atividades, coisas superficiais. Então o lar se torna algo muito fútil e por isso todos acabam se revoltando contra o lar e querem sair, como a Emma, se voltam para divertimentos externos. Outra coisa que se torna fútil na vida da Emma é a maternidade. Isso a gente já começa vendo que quando a filha dela nasce, ela desmaia, porque não era um menino. Um menino poderia ter independência, uma menina não. Então ela coloca esse ideal de independência e de divertimento fora de casa acima da alegria de ter a própria filha. Ela até consegue achar refúgio nessa maternidade depois. Ela cria esse ideal de ser uma mãe muito boa, só porque ela não quer ter um filho. Ela não tá focada no ter um filho, ela tá focada no ser mãe. Percebe a diferença? Ela não tá se voltando com amor para um objeto externo, ela tá olhando para a própria condição dela e colocando expectativas de felicidade nisso. Só que isso gera uma relação muito egoísta, porque como eu disse, ela não tá voltada pro outro, ela tá voltada para si mesma. E por isso que ela acaba não sentindo tanta culpa em delegar as funções mais difíceis para terceiros, quando essa tarefa da maternidade começa a ficar difícil, quando gera o tédio, ela começa a delegar para as outras pessoas. Outra coisa que a Emma corrompe o propósito é a arte.
Ela sabia tocar música, só porque ela não faz isso para trazer mais beleza na vida das pessoas. Ela faz porque ela quer ser aplaudida. Acontece que as pessoas do convívio dela provavelmente não conseguiriam apreciar também aquela música que ela estava tocando. Então ela acha que merece algo melhor. Então ela acaba desistindo disso. Ela podia ter um resultado mediano e aceitar isso, mas ela prefere desistir. Se ela não pode ser Mozart da vida, ela não quer tocar. E eu tô aqui falando dela só porque eu me lembrei que eu parei de tocar, de treinar o teclado por preguiça, porque eu não conseguiria mostrar para os outros o quanto eu sou boa. Né? Acontece que eu não sou ainda, então o quanto eu poderia ser boa. Né? E quantas vezes a gente já não sacrificou esses resultados, por mais medianos que sejam, mas que a gente consegue trabalhar e com atenção e foco melhorar, a gente sacrifica esse resultado por orgulho de querer algo maravilhosamente incrível e colocar essas expectativas como a Emma coloca. A Emma faz muito isso, ela aponta muito o dedo para as outras pessoas, porque impedem de viver esse ideal dela, por exemplo, com a música ali que eu falei. Só porque vai além disso, não é só porque elas impedem de viver essa expectativa ou esse ideal, porque ela não tem amor realmente por esses ideais que ela coloca. A verdade é que ela não tem amor por isso, ela só tá tentando fugir de uma realidade simples, ela tá tentando fugir da humildade, porque ela tem muito orgulho. No fundo mesmo que ela tem inveja. Como que as outras pessoas são tão medíocres, vivem essas vidas aí, mas conseguem ser tão felizes, enquanto eu, que sou uma pessoa muito melhor, não consigo ser feliz. Em vez dela aceitar a realidade como é e tentar encarar o problema, ela fica achando esses entretenimentos, essas outras expectativas que ela coloca na maternidade, na santidade, na literatura, no romance, no consumo. Ela coloca expectativa nessas outras coisas para fugir dessa tristeza e desse vazio interior dela, em vez de encarar o problema. Na santidade, ela faz a mesma coisa que ela faz na maternidade, em vez de se voltar para um objeto externo de amor, né, que é Deus, ela se volta para si mesma, ela tá pensando na glamorização que ela tem de uma vida devota, né? Ela quer ser santa e não amar a Deus propriamente. Então ela corrompe o significado dessas coisas porque ela mesma não achou sentido na vida dela ainda. Então ela transforma o sentido das outras coisas. Por quanto tempo alguém consegue ficar vivendo assim só pela aparência, sem realmente desejar e amar algum objeto externo? Ela não consegue amar, ela não consegue se voltar para essas outras coisas, então acaba desistindo de tudo o que ela começa, e isso gera uma grande superficialidade. Isso é uma realidade muito presente, especialmente nas mulheres, né? Porque a gente tem essa tendência da universalidade, né? O Chesterton falou disso no livro dele, O que é de errado com o mundo, que ele explica a diferença, né? Que os homens geralmente se voltam para alguma técnica, para alguma coisa especializada e específica para conseguir trabalhar e sustentar a casa, enquanto a mulher se voltava para uma gama de coisas, uma gama de serviços, e precisava trabalhar na educação dos filhos. E a criança, ela não precisa aprender uma coisa específica, ela precisa aprender um pouco sobre tudo. Então a gente tem esse aspecto de ser universal, de ter vários interesses. Só porque isso, se não for bem guiado, a gente acaba ficando como a Emma e pulando de uma coisa para outra sem conseguir realmente se desenvolver em nada. Só que uma hora ela começa a perceber esse vazio interior mesmo dela e não consegue mais fugir do tédio.
a realidade se impõe sobre ela, então ela é obrigada a subir na torre e começar a abrir os olhos para essa visão de mundo, né? Se antes ela estava fechada nos degraus mais baixos dessa torre, quando ela começa a subir, a realidade já tá dura demais e ela não consegue encarar isso. E a alternativa que ela achou para isso foi o suicídio. Só que o irônico é que ela quer decidir tudo, né? Ser a protagonista, tanto que ela decide até as coisas do funeral, né? As roupas, como vai ser, tudo do funeral dela. Só que isso é precisamente o que ela não é. A história começa e termina sem ela. Então, o orgulho dela, todo aquele orgulho, toda a inveja, foi pra quê? Ela não conseguiu ser a protagonista da própria vida. Não levou a lugar nenhum. Então, ela não morreu pelos ideais grandes, por amor desses ideais de uma forma heróica. Ela morreu porque ela não se conformou com a vida, com a realidade que ela tinha. Quantas vezes isso não acontece com a gente também? É que a gente se sente vazio dentro, ou que as nossas tarefas perderam o sentido, que o nosso esforço é vão. O importante aqui é a gente deixar esses sentimentos momentâneos de lado e lidar com o tédio, lidar com as dificuldades, encarar a realidade e não tentar fugir dela. Independentemente se a gente for continuar com aquelas tarefas ou se a gente vai repensar, né, e tentar descobrir outra forma, outro caminho melhor a se seguir. Se a gente vai continuar, se a gente decide perseverar nesse caminho, é importante, mesmo assim, que a gente tome cuidado para não virar, pra gente não fazer com ódio na alma, né? Como a Emma faz. As coisas que ela faz, ela fazia com ódio, não por amor. Ela fazia com raiva, ela tinha uns chiliques nervosos. Às vezes basta a gente parar um pouco, silenciar e relembrar o nosso propósito, que já nos dá força para continuar. E isso acontece muitas vezes com todos nós, porque a grande parte da nossa vida é feita de momentos ordinários, não de realidades super fantásticas. E aceitar isso é o caminho para não acabar como a Emma. Aceitar isso com humildade, essa simplicidade da vida, é fugir desse misto de sentimentos que ela teve que acarretaram no fim trágico dela, né? O orgulho de achar que merece alguma função, algum cargo mais digno, e a preguiça de realizar o papel concreto que a gente tem na frente, a inveja das outras pessoas. A humildade consegue curar isso. Por isso que eu acho importante olhar para as tarefas de cada dia. Em vez da gente tentar ficar pensando no amanhã, só no futuro, a gente encarar as tarefas e o propósito que a gente tem hoje. Porque mesmo se a gente se sente perdido, não é? Eu mesma, nessa questão de decidir profissão, enfim, não entendo muito ainda o sentido, a minha vocação. Só porque a gente já tem uma vocação e um propósito hoje, a gente consegue olhar para essas coisas e com humildade admitir, porque provavelmente não é uma coisa fantástica. Então, se você tá fazendo alguma coisa, mas ou tá inventando desculpas para não fazer isso por conta da preguiça, porque quer alcançar resultados incríveis, lembre-se, né, de uma frase da Jane Eyre que eu gosto muito, que é: vou me agarrar aos princípios que recebi quando estava sã e não louca como estou agora. Regras e princípios não são para quando não há tentação, eles são justamente para momentos como esse, em que o corpo e a alma insurgem contra o rigor. Então, mesmo se você estiver nessa batalha interior em relação às atividades do seu dia a dia e não vê mais sentido nisso, lembre-se do seu eu do passado, de que ele desejou fazer aquilo, né, de que ele gostava, de que ele via um propósito para aquilo. Então, antes de abandonar tudo, vale a pena dar mais uma chance e tentar se lembrar desse propósito. E isso é um grande remédio
contra o ódio, as tarefas, a preguiça, a inatividade, o orgulho, tudo isso acaba se convertendo num amor. Assim, eu espero que a gente aprenda que a vida não é sobre tentar ser a protagonista do próprio filme, mas é sobre ser real e estar ali presente para o nosso propósito, para o nosso sentido de hoje, por mais que a gente não entenda ele completamente no momento. Bom, espero que tenham gostado, beijos e até a próxima!